Bom, torcedor vascaíno, é hoje. Hoje é dia de Vasco da Gama, às 8 horas da noite. Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É jogo decisivo, é jogo importante, é jogo que poderá colocar o Vasco da Gama novamente numas semifinais da competição. Algo que não acontece desde 2011, ano em que o Vasco conseguiu conquistar o primeiro e único título da Copa do Brasil. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos falar sobre esse jogo em que o vascaíno já acorda completamente ansioso, aguardando o apito inicial e a linda festa que estará acontecendo no nosso caldeirão, na nossa casa, no nosso São Januário. Vamos falar aqui, é claro, sobre a preparação para essa partida. Ontem rolou no CT Moacir Barbosa o último treino antes desse jogo tão importante. O Vasco da Gama perdendo algumas peças também essenciais para a equipe formada pelo técnico Rafael Paiva, mas contando com novidades para esse grande jogo. A gente vai falar sobre tudo isso, tratar também informações extra-campo, tem polêmica fora das quatro linhas envolvendo a diretoria do Vasco e do Atlético Paranaense, tem possível ida ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Vasco contra o Clube Paranaense. Então, meu amigo, é clima quente, é clima de quartas de final de Copa do Brasil, é clima total de guerra. A gente vai falar muito, um Acorda Vascão que chega agitado, movimentado, cheio de novidades que você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Você que, é claro, chegou aqui pela primeira vez ainda neste Acorda Vascão, tá na dúvida, tá receoso do nosso conteúdo? Aguarde, fica até o final do vídeo, assista ao nosso conteúdo aí com calma, tranquilo. Caso curta, aí eu te peço aí para que você possa se inscrever para ajudar o nosso crescimento. Você aí, porém, que já está aqui todos os dias e ainda não é um inscrito, tá dando mole, tá perdendo tempo. A sua inscrição é completamente importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Então, é claro, contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre coisa boa, porque segunda-feira tivemos aí esse jogo tão importante, né, do Vasco da Gama pelo Brasileirão. O Vasco que enfrentou a equipe do Atlético Paranaense e venceu pelo placar de 2-1, como a gente vem comentando muito nos nossos últimos vídeos, venceu com autoridade, venceu de virada, venceu mostrando para o Atlético Paranaense quem manda em São Januário. O Atlético Paranaense, caso pensasse, né, ou antes de enfrentar o Vasco, caso pensou que seria um jogo tranquilo, um jogo fácil contra o Vasco da Gama, jogando no Caldeirão, tá muito enganado. Assim como foi na segunda, hoje será também difícil e até digo, será pior do que o clima visto nessa última segunda-feira em São Januário. Vasco com aquela vitória, saiu dos 28 e foi ao 31, ultrapassando o próprio Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e chegando à 8ª colocação. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, tinha algumas equipes ali ao entorno do Vasco da Gama com alguns jogos a menos. Dentre essas equipes, o Internacional, o Cruzeiro, o Criciúma e também o Bragantino. Todas essas quatro equipes entraram em campo ontem. O Cruzeiro enfrentou no Mineirão a equipe do Internacional e empatou o jogo. O jogo foi 0-0. Um resultado importante para o Vasco, porque hoje, né, a gente pode falar que o Vasco é uma equipe que mira a parte de cima da tabela. O Cruzeiro trava na classificação com um jogo a mais do que o Vasco. O Vasco tem um jogo a menos aí em comparação ao número correto de jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro entrando em campo ontem igualou já o número correto de jogos, então o Vasco tem a possibilidade de chegar aos 34,
caso vença, é claro, esse jogo que tem a menos contra o Cuiabá em São Januário, e ficará a 4 pontos do Cruzeiro e a 5 do Bahia, que já tem os 24 jogos disputados no Brasileirão. O Inter, que enfrentou o Cruzeiro também, como não pontuou, ou aliás pontuou, porém apenas um ponto, não conseguiu ultrapassar o Vasco. O Inter tem 3 jogos a menos. Além de Inter e Cruzeiro, Criciúma e Bragantino também se enfrentaram. As duas equipes ainda têm também um jogo a menos para disputar ainda durante esse Campeonato Brasileiro, mas mesmo diante do resultado ontem, a vitória do Criciúma sobre a equipe do Red Bragantino jogando dentro de Santa Catarina não fez com que a equipe catarinense ultrapassasse o Vasco, está aí na 12ª colocação com os seus 28 pontinhos. Então, importante, é claro, trazer aí tudo que rolou nessa última quarta-feira, né, claro, ontem, de Brasileirão. E falando em Brasileirão, esse jogo de segunda traz um grande gatilho para o torcedor vascaíno. E assim como o Pablo Verratti falou, se o Vasco, como atuou naquela última segunda-feira no segundo tempo, enfrentar a equipe do Atlético Paranaense hoje em São Januário, muitas coisas poderemos esperar e buscar nessa temporada de 2024. Cara, sobre todo manter os pisos na terra. A gente sabe que quando a gente não ganha, não somos todos ruins, e quando a gente ganha como hoje, somos os melhores do mundo. Somos jogadores de futebol, somos pessoas que têm que trabalhar, que têm que acompanhar um processo, que estamos no momento de mudar a história de Vasco dos últimos anos. Por aí se cobra muito da gente por lo que vem acontecendo anos atrás, mas isso é o peso de usar esta camisa. Siempre brigar para cima, brigar por cosas importantes, por clasificar una Copa Internacional, brigar por la Copa Brasil hasta final. Vasco tem que esquecer de mirar para baixo, de sempre pelear por rebaixamento, e acho que isso está mudando. Acho que está mudando. Mas el mensaje es que con la actitud del segundo tiempo a gente va a conseguir cosas muy importantes. Eso es. No se puede relajar. Disculpa. Não, pode continuar. Acho que hoje é um passo muito importante hacia adelante, mas não pode relaxar, a gente não conseguiu nada. Somos um time que tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que melhorar ainda. Então, não podemos creernos que já está tudo feito. Só trabalhar para seguir brigando para cima, brigando por cosas importantes y empezar a mudar la historia de los últimos años de Vasco y voltar a ver el Vasco que a torcida quiere y que a gente quiere também. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma, é nessa pegada, é nessa vontade. Como o Verratti falou, né? Se continuarmos com essa intensidade que disputamos o segundo tempo, poderemos brigar por muitas coisas grandes em 2024. Tá animado? Porque hoje temos aí um passo importante, né? O Vasco já passou por essa Copa do Brasil, por Água Santa, Marcílio Dias, Fortaleza, Atlético Goianiense. Chegou a hora agora de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Uma equipe chata, uma equipe copeira, que recentemente vem conquistando 5 Copas do Brasil. Salvo engano, nos últimos 5, 7 anos, o Atlético Paranaense já conseguiu levar 2 Copas do Brasil para casa. Uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de competição. Chegou, sim, nesses últimos anos, às fases finais mais vezes do que o Vasco. Uma equipe que está mais acostumado a jogar também essa fase de mata-mata do que o próprio Vasco da Gama no período recente, mas tem o peso da camisa, tem o fator Vasco ser um clube gigante, enquanto o Atlético Paranaense é um clube grande, mas não tem o mesmo peso no cenário do futebol brasileiro. Hoje o Vasco da Gama entrará em campo com o São Januário lotado, um apoio incondicional, principalmente pelo bom momento que vive dentro das 4 linhas e pela vitória conquistada nessa última segunda-feira. O Vasco, porém, que treinou ontem pela última vez no CT Moacir Barbosa, contará com algumas ausências de fato preocupantes. A principal delas, Adson. Foi constatado ontem que o atacante teve uma fratura na tíbia. A tíbia é o osso da região da canela. Essa fratura foi feita a partir de um estresse. No caso, o estresse não um estresse mental, mas um cansaço mesmo do osso, né? Muito provavelmente por uma intensidade física do jogador. É uma dor que ele vem sentindo muito forte e essa dor vem aumentando. Informações aí que foi feita uma avaliação do departamento médico do Vasco junto ao jogador. E o ponta, o Adson, decidiu por operar.
O jogador vinha atuando aí em sacrifício já há algumas partidas e optou por passar por uma cirurgia para ter a total correção do problema. Até porque essa fratura tende a aumentar a cada jogo que o Watson disputar com a camisa do Vasco da Gama. Ele poderia até sim seguir atuando sob efeito de analgésicos, como vem fazendo, começar um tratamento mais conservador, mas isso é automaticamente algo longo e a chance de cicatrização é muito pequena. O Watson vai jogar, vai desempenhar, pode marcar gols, pode sim continuar sendo uma peça importante, mas a dor vai estar ali, não vai conseguir render em alto nível e nunca vai cicatrizar esse problema, podendo atrapalhar até mesmo a carreira a longo prazo do atleta. Até porque se ele não recupera de uma fratura, a fratura tende a aumentar. Uma hora ou outra ele vai ter que passar por uma sessão de cirurgia. Então, exatamente por conta disso, o Watson preferiu, por conta do nível de sacrifício que ele vem tendo, de deixar de lado esse momento as 4 linhas, passar por uma cirurgia e, infelizmente, praticamente perder toda a temporada de 2024. O tempo de recuperação média aí dessa cirurgia é de 10 a 12 semanas, ou seja, quase 3 meses, né? De 2 meses e meio a 3 meses de recuperação. Nós estamos em agosto. A tendência é que o Watson volte aos gramados apenas no final de novembro, o que seria ali nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Assim, poderemos ter o Watson disputando uma última rodada, talvez se o Vasco chegar a uma final, podendo estar à disposição para a final da Copa do Brasil, mas a questão é saber se vale a pena ou não contar para o jogador nessa reta, contar com o jogador, perdão, nessa reta final. Certo é, Adson infelizmente estará de fora desse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, um desfalque importante, até porque era um dos grandes nomes aí desse setor de criação pelo lado direito de campo, Cruz Maltino. Temos o ponto negativo da ausência do Adson, podemos ter talvez o ponto positivo da presença do, no caso, novo reforço, Jean Davi Menezes. Menezes aí que foi apresentado ontem, treinou apenas ontem com o grupo, pode ser que hoje já esteja no time titular. Eu creio, pela figura do Rafael Paiva, que isso não vai acontecer. Acredito que o Paiva pode optar até por jogar o Emerson Rodrigues pelo lado direito, onde ele se sente mais confortável de jogar, e colocar pela ponta esquerda o próprio Vitor Luiz, ou o lateral Leandrinho, ou colocar o Eric Marcos, ou até mesmo manter o Emerson Rodrigues ali e jogar para a ponta direita o Ryan. Acredito que o próprio Paiva vai preferir, vai optar por isso. Não sei se o Jean Davi Menezes será titular nesse jogo de hoje, mas pelo menos é um nome que estará aí à disposição e pode ser utilizado aí já nesse próximo domingo, ser preparado para esse jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na semana que vem. O Vasco, infelizmente, perdendo atletas por lesão. Dessa vez foi o Adson, já havia sido o David, esse atleta aí que vinha sendo uma peça importante e acabou tendo aí essa celulite facial que o afastou do jogo de segunda e o afasta também do jogo de hoje. O atleta está sendo preparado para esse jogo de domingo e tem de ficar à disposição do Paiva para o jogo de volta no Paraná. Além do David, o Vasco já sofreu problema com o Coutinho, que teve uma lesão muscular e acabou contraindo o Covid-19 e não teve tempo de se preparar para esse jogo de hoje. Além do Coutinho, do Adson, do David, é bom lembrar do Estrela, é bom lembrar do Jair, é bom lembrar do Paulinho. Então, assim, se o Vasco tivesse todos os atletas que se lesionaram à disposição, a gente iria ter um elenco forte. Imagine, o Paiva ter à disposição amanhã, David ter à disposição de amanhã, o Estrela ter à disposição para amanhã, o Coutinho ter à disposição para amanhã, o Jair, o Paulinho. Seria muita opção boa à disposição do técnico Rafael Paiva, algo que infelizmente as lesões tiraram, né, de opções para o leque do treinador. Mas enfim, Vasco vai dessa forma. Vasco vai assim, sem David, sem Coutinho, sem Adson, porém com o João Vitor. João Vitor, que era dúvida, treinou normalmente ontem e a expectativa é que hoje ele entre em campo. Além disso, também Alex Teixeira, jogador que foi desfalque nessa última segunda-feira por uma opção do próprio Rafael Paiva. Como o Vasco da Gama não contará nem com a presença do Adson e nem o David para as extremidades. Então hoje teremos aí o Teixeira à disposição e podendo até mesmo entrar dentro de campo. Esse é um jogo importante, é um jogo quente, é um jogo muito aflorado. Tivemos aí, né, no caso, na última terça-feira, as diretorias de Vasco da Gama e Atlético Paranaense trocando farpas nas redes sociais através de notas, né? O Atlético Paranaense que divulgou uma nota dizendo que o Vasco não teria feito nenhum contato para falar sobre todo o ocorrido do jogo em São Januário
do segurança Betinho, o Vasco respondendo a nota do Atlético Paranaense, dizendo que não deveria haver esse clima de guerra, até porque durante a nota o Atlético Paranaense cita São Januário como um estádio com segurança precária. Então, assim, é um clima muito complicado de fato nesse momento, um ar bem rarefeito, como é uma gíria aqui, né, no Rio de Janeiro, entre as duas equipes. O Atlético Paranaense que não chega descansado, muito pelo contrário, chega muito cansado para esse jogo de hoje. O Atlético Paranaense que jogou contra o Vasco na segunda, após a partida viajou para o Paraná, treinou terça-feira e ontem no Paraná, no CT do Caju, e ontem pegou um voo em direção ao Rio. Então, assim, o Atlético optou por não permanecer aqui na cidade carioca, muito pelo contrário, retornar para o Paraná e fazer essa viagem longa. Vai ser aí, de fato, 4 viagens, né, num período curto aí de menos de 72 horas. Inclusive, para esse jogo de hoje, o clima é tenso também por conta do que ocorreu na própria segunda. Últimas informações aí que temos, meu amigo torcedor vascaíno, é que depois de se desculpar com o Atlético Paranaense pela atuação do segurança Betinho nessa última segunda-feira, o Vasco vem avaliando internamente as imagens e reconheceu erros de conduta do profissional Betinho, mas acima de tudo entende que o próprio Betinho tentou defender os atletas do Vasco e depois a si mesmo, após ter sido agredido pelos jogadores da equipe atleticana. Então, devido a isso, até mesmo, membros da diretoria do Vasco estudam uma possível ação junto ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma vez aí que o árbitro da partida, o senhor Jonathan Beckenstein Pinheiro, expulsou apenas o lateral Fernando e não também outros atletas do Atlético Paranaense. Então o Vasco aí realmente buscando, aí alegando que talvez tenha a necessidade de outros jogadores também serem expulsos nesse confronto da última segunda-feira. E Marcelo Santana, inclusive, diretor executivo do Vasco, na entrevista coletiva de apresentação de Jean Davi Menezes ontem em São Januário, falou um pouquinho sobre esse ocorrido em São Januário na última segunda-feira. Começo eu. Depois do jogo, eu, enquanto funcionário do Vasco SAF e o presidente Pedrinho, do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente conversou com o Paulo Tuori, diretor do Clube Atlético Paranaense. A gente depois externou aqui na coletiva o posicionamento do Vasco. O Vasco é reconhecido pelo trabalho sempre de inclusão, de respeito a todas as pessoas, a todas as instituições do futebol brasileiro. A nossa torcida se orgulha desse tipo de posicionamento, de ter uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro, e o que o Vasco pretende sempre é manter a boa relação com as equipes. Então, o que o Vasco tem para falar desse assunto é esse ponto. Assuntos administrativos a gente trata internamente e eventual posicionamento do Atlético Paranaense cabe ao Atlético Paranaense. O Vasco responde pelo seu posicionamento, pela sua tentativa de sempre ter boas relações institucionais, mas o Vasco dentro de campo sempre vai estar preparado para qualquer contexto e atingir, claro, os objetivos que a torcida deseja, que é avançar em fases e conquistar títulos. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, fechar aqui esse primeiro vídeo de segunda-feira, falar sobre o ocorrido também dessa semana envolvendo Atlético Paranaense e Vasco da Gama, porque após todo o ocorrido da última segunda, um jornalista paranaense, no caso o senhor Carneiro Neto, jornalista da Rádio CBN de Curitiba, fez deu uma declaração muito polêmica ao dizer que o Vasco, por ser um clube da Zona Norte, seria um clube barra pesada. Durante as suas aspas, inclusive, o próprio jornalista ele faz questão de comparar o Vasco da Zona Norte ao Fluminense e ao Flamengo da Zona Sul, evidenciando mais do que nunca que clubes da Zona Sul são cordiais e clubes da Zona Norte têm esse sentido, né, esse clima, tenso de ser um clube da barra pesada. A fala completamente preconceituosa. E após muitas cobranças, ontem foi hora do senhor Carneiro Neto se manifestar e pedir desculpa pelas declarações associando a Zona Norte do Rio de Janeiro e o Vasco da Gama a uma violência. Bom dia, Tusca. Um abraço, amigos da CBN. Pois não, Carneiro. Olha, eu gostaria de esclarecer, porque pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pela
pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço sim muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E, além do que, eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama e seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo, o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito por ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro. E tive outros tantos jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, o próprio técnico Tim Elba de Padua Lima, campeão de 1970, eu ia aos jogos do Vasco, eu era tão amigo do Tim, eu ia em companhia da dona Tomires, a sua esposa, e a sua filha, tanto em São Januário como no Maracanã, nos jogos finais decisivos. Então, eu gostaria de esclarecer que o Vasco da Gama, aliás, eu acompanho o Vasco desde menino, né? Do título de 1958, Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. Então, eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Rio de Janeiro, mantive apartamento no Rio de Janeiro quase 40 anos, inicialmente em Copacabana, depois no Arapuador, frequentava muito a Zona Norte, né? O Adegão Português, próximo do Vasco, ali em São Cristóvão, e eu só quero, então, nesse momento, amigos da Rádio CBN, pedir desculpas pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos. 11h42, continuamos com o Carneiro Neto, agora para falar do jogo de ontem. Então, meu amigo, como vocês viram aí, esse é o clima para Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Clima tenso, clima de final, e são apenas as quartas. Quem mira o título? Faltam 6. Será que dá? Deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, e já estaremos aí de volta, é claro, com o nosso, meu amigo torcedor vascaíno, pós-jogo do Gigante, Fala Gigante e muitas outras notícias. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.